Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya de Educação, pertencente à ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Meu nome é Mahakrishnanam e nós vamos falar sobre um tema bastante importante e um grande desafio para a filosofia e para o ser humano, que é o de entender o que é a liberdade. Então, com essa trilha sonora do Jane's Addiction, da banda de rock and roll de Los Angeles, que é bem típico esse tipo de música, porque o rock and roll foi inaugurado na contracultura, no movimento Flower Power na década de 60, e a contracultura buscava muito a liberdade, né? Então vamos tentar entender qual é o conceito de liberdade para o homem hoje em dia, para a contemporaneidade, e o que os Vedas falam sobre a liberdade, ok? Então, o tema da nossa videoaula de hoje é liberdade e consciência de Krishna. Como o ser humano é livre? Então eu estou querendo saber e a nossa amiga também aqui está querendo saber. Então vamos ver brevemente o que é elencado, o que é apontado como liberdade humana. Então, de acordo com os funcionais e práticos direitos humanos, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres, sim, sem dúvida, e iguais em dignidade e direitos. Nessas questões, sim. Então esse é o artigo 1, e todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Essa liberdade, ela, especialmente nos dias de hoje, ela é focada no ser humano. O ser humano, o homem, tem que ser livre. Então, com a modernidade, a partir do século XVIII, marca um período de decisão, de ruptura entre o conhecimento possível e a religião. O homem assume o lugar de destaque que pertencia a Deus, especialmente a revelação bíblica, que tinha como paradigma o principal objeto no período medieval, né? O cristianismo, a revelação bíblica, era o conhecimento último e a meta última, e ela guiava a vida das pessoas nesse período entre 400 e 1500. Para quaisquer projetos para um futuro melhor para a humanidade, necessita-se de princípios éticos básicos. A pessoa humana nunca deve ser transformada num simples meio. Ou seja, aqui então nosso amigo Hans King, o grande teólogo católico, está dizendo que o ser humano deve ser o fim de tudo, né? Isso já foi falado, né, pelos adversários de Platão, os sofistas. Desde Kant, isso é uma formulação que pertence ao imperativo categorial. A pessoa humana sempre deve permanecer o objetivo último. Ou seja, tudo deve vir do ser humano, tudo deve ser para o benefício do ser humano.
deve ser sempre o objetivo e o critério. Ou seja, nós passamos de uma sociedade teocêntrica, né, que tinha Deus como meta e o indivíduo como alma espiritual, e passa a ter o homem, o ser humano como meta, ou seja, tudo que é empírico, tudo que é visível, tudo que é palpável se torna o real. Então nós passamos de um paradigma teocêntrico para um paradigma antropocêntrico, onde o antropos, o homem, é a base e a meta de tudo. Então, quando Deus está morto, o homem assume o seu lugar. A palavra mágica do pós-modernismo é sociedade. O homem em sociedade, né? A visão da sociedade. Isso não surpreende, pois com a crença de que não existe nada além do nosso mundo presente, a natureza e a sociedade são tudo o que resta. E das duas, a natureza se tornou território de especialistas. Hoje, raramente, entramos em contato direto com ela. Em geral, é ela que chega até nós através do supermercado. Ou seja, a gente só vê as coisas da natureza no supermercado. E envolta pelo ar-condicionado e pelos sistemas de refrigeração. Desse modo, a sociedade acaba sendo a esfera da vida que nos afeta diretamente e aquela em que podemos ter alguma perspectiva de sermos valorizados. Ou seja, esse é um ponto bem interessante do Joseph Smith. O homem só encontra significado em seu meio social, em seu meio humano. Fora dele, o homem não tem sentido, não tem significado dos dias de hoje. Então isso já é calcado no iluminismo, como a gente já viu, e um dos pensamentos que fomentam esse iluminismo, essa revolução antropocêntrica, ela é falada pelo Kant. Na tentativa de responder o fenômeno que varria a Europa, Kant responde, né, o que é o iluminismo? Iluminismo é a libertação do homem da sua auto-atribuída menoridade. Então, o que o Kant atribui como menoridade é a capacidade do homem de não ser autossuficiente racionalmente. É a prisão do homem por ditames externos. O homem tem que assumir as rédeas e ser o senhor de si mesmo, ou seja, ele tem que pensar por si mesmo. Ele não tem que seguir nenhuma outra diretriz, nenhuma doutrina ou reflexão. Ele tem que produzir o seu caminho, o homem tem que produzir a sua estrada. Então essa individualização, essa focalização extrema no ser humano em si, é uma das características do iluminismo. Então essa minoridade seria essa dependência racional, intelectual do ser humano para outros. Outros que eu digo aqui basicamente é a revelação bíblica. Então o homem ele tinha que se emancipar, se tornar autônomo, ele tinha que chegar à maioridade. E essa maioridade seria o ser humano pensando por si mesmo, ter essa ousadia de pensar por si mesmo. Então o iluminismo é a libertação do homem da sua auto-atribuída menoridade, que é sua inabilidade para fazer uso do seu entendimento sem direção de outro, de uma coisa externa. Sapere aude, ouse saber. Tenha coragem de usar a sua própria razão. Este é o lema do iluminismo. Então, o homem no século XVI, no século XVII, estava sufocado por diretrizes e doutrinas, pelo abuso da religião, dos cânones em mão
de pessoas imaturas, de pessoas humanas, melhor dizendo, pessoas com defeitos. Isso é extremamente compreensível. A grande questão é que a religião, e especialmente a revelação sagrada que vem de uma fonte fidedigna, como é o caso da Bíblia, do Alcorão, do Torá, essa revelação que venha de uma fonte superior, se ela é manipulada e mal compreendida pela massa ou por muitos, ela deve ser rejeitada. Quando você banha o bebê, a água fica suja. Essa água que banhou o bebê, ela não tem valor, não tem importância. Então você tem que descartar essa água. Só que se nós atiramos fora a água e o bebê juntos, isso é uma boa coisa? Da mesma forma, nós temos que saber separar o joio do trigo, nós temos que saber separar o que é a religião manipulada, controlada, abusada por pessoas egoístas, pessoas humanas, dos princípios revelados que são um meio, o método do ser humano compreender a si mesmo e a verdade absoluta. Outro ponto é que essa razão, a humana, a capacidade de entender, de compreender, de especular, apesar de elas serem funções da mente basicamente, mas a capacidade de discriminar, a capacidade de discernir sobre o certo e o errado, sobre as coisas, que é uma função de Buddhi, do intelecto, essas funções de Anumana, Pratyaksha, elas passam pelo crivo, elas passam pelos sentidos, que é Pratyaksha Pramana. E nós sabemos que os sentidos, eles são imperfeitos, eles contêm erros. Então, como que a razão, dependente dos sentidos, pode formular teorias, pode formular leis e ver a realidade, conseguir capturar a realidade de maneira total, de maneira perfeita? A razão não consegue fazer isso porque ela depende dos sentidos que são imperfeitos. E outra questão, quem reflete, quem especula, quem pensa, também essa é uma função da mente. E a mente agora está agitada e coberta pelos elementos materiais, né? Pela matéria, pela Prakriti. Será que a mente descontrolada, agitada, apegada aos elementos materiais vai conseguir formular pensamentos perfeitos? Então é lógico que o ser humano tem que ser autônomo. Mas para alcançar o conhecimento perfeito, será que a razão, Buddhi, o intelecto e a mente humana, dependente dos sentidos, conseguem formular teorias, hipóteses e verdades claras e perfeitas? Liberdade e contemporaneidade, ou seja, liberdade nos dias de hoje. A partir de Kant, a razão se torna soberana, a legisladora do agir humano, a fonte da liberdade, tornando o indivíduo independente de qualquer forma de imposição, quer seja pelo próprio homem ou por qualquer religião ou escritura revelada. Ou seja, eu sou o dono de mim mesmo. Quem manda em mim sou eu. Então essas são declarações que refletem essa revolução do iluminismo, né? Quanto à noção de liberdade nos dias atuais, especialmente após o século XX, apesar de esta ainda carregar os ares de um sentido iluminista, é sobrecarregada pelos processos dinâmicos e interacionistas e extremamente complexos e velozes, né, em sociedade, que cada vez mais exigem uma independência individual
e da possibilidade de fazer escolhas ilimitadas sem essa ser coagida em momento algum. A grande questão é: quem é o autor? Quem é o sujeito que vai fazer essas escolhas? Quem é que vai decidir? A grande questão é que quando você rejeita ou deixa em segundo plano um conhecimento revelado, um conhecimento que vem de uma fonte superior, a paurucheia, sobre-humana, fidedigna, autorizada, que vem para o benefício do ser humano sendo, levando em conta a identidade real do ser humano, quem é que faz essas escolhas? Quem é que delibera e decide o que é bom, o que é ruim? Ou melhor, quem toma essas decisões geralmente é a mente. Porque sentir, pensar e desejar são funções da mente, e rejeitar o sofrimento, o incômodo, e aceitar, buscar o prazer e a felicidade, estar apegado à felicidade, são funções da mente. Aceitar e rechaçar. E qual é o critério que a mente vai utilizar para decidir o que é prazer e o que é dor? O critério material, o critério do corpo material, dos sentidos materiais. Ou seja, vai ter um encaminhamento adequado para a compreensão e autorrealização do eu, da alma, se é a mente quem está decidindo o que é prazer, o que é dor, o que é bom e o que é ruim? Muitas vezes nós podemos entender através da inteligência, da razão, que o prazer sensorial ele é inferior, que ele está atrelado ao corpo. Mas a mente ela é tão poderosa, como Krishna explica na Bhagavad Gita, que ela pode arrastar um homem de deliberação, um homem racional. Então, essa independência individual, esse ser livre que é clamado hoje em dia em sociedade, ele cada vez mais tem como autor, tem como sujeito que busca essa independência individual a mente descontrolada, a mente encoberta pela natureza material. Será que isso vai ter um bom fim? Será que isso vai nos levar à verdadeira emancipação e verdadeira liberdade? Cada vez mais exigem uma independência individual e da possibilidade de fazer escolhas limitadas sem essa ser coagida em momento algum. Eu faço o que eu quero. Eu sou o dono da minha vida. Quem manda em mim sou eu. Desde que outros não sejam prejudicados. Ah, tá bom. Se eu faço isso, mas não prejudica outras pessoas, se não prejudica os judeus, os negros, as mulheres, o gato, o cachorro, tá bom. Tudo bem, isso já é muito elevado, né? Não causar sofrimento às outras entidades vivas. Mas será que esse tipo de ética, esse tipo de moral vai me levar à paz e à felicidade plena, a conhecimento do verdadeiro eu e da fonte do eu? É exatamente com nossa conceitualização de liberdade que iremos problematizar agora. Então vamos lá. Então, baseados nessa busca de felicidade e prazer, tendo a mente como buscadora, como sujeito a desfrutar do prazer, muitas pessoas vão alegar que religião é castração. A religião ela tolhe a minha liberdade. A religião ela é reacionária, retrógrada, e ela não busca o prazer. Pelo contrário, ela rechaça, ela reprime o prazer. Isso que a religião faz. Castra, reprime, rejeita o prazer. Então, de acordo com a noção atual de liberdade, para muitos, seguir um processo religioso significa privar-se
da liberdade. Ou seja, castração, repressão do meu direito de ser livre. Mas quem é o sujeito que está sendo livre? Será que é realmente o eu, a alma? Ou é a mente? A possibilidade de utilizar dos sentidos, então esse é o conceito de liberdade atual. A possibilidade de utilizar dos sentidos irrestritamente, como define o dicionário de língua portuguesa, o Ruais, é definido então assim: liberdade é o estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral. Ou seja, elas não irão poder fazer o que bem entenderem. Ou seja, uma pessoa que não é livre não faz o que ela bem entende, o que ela bem quer, ou seja, o que a mente quer. Aqui nós trouxemos um exemplo, né, uma espécie de pessoa livre. Tcharam! Então, a gente tem que problematizar e refletir sobre essa noção de liberdade. Do que é que nós realmente estamos livres? Será que liberdade para desfrutar dos sentidos irrestritamente é liberdade? Ou isso conduz a cativeiro, prisão, depressão, sofrimento, ansiedade? No segundo capítulo da Bhagavad Gita, menciona-se em relação à religião, Dharma, como os verdadeiros princípios que conduzem à liberdade. Atma Vashair Vedehatma. Esse é o verso 64 do capítulo 2. Então, o objetivo dos Vedas é realmente conduzir o sujeito à liberdade plena, emancipação do eu, de toda a contaminação, de toda a impureza, de tudo aquilo que restringe a plena liberdade, a plena capacidade da alma de ser plena. Os Vedas apontam para a condição de liberdade, mukti, como aquele que está livre dos ditames da natureza material. Então aqui nós temos a definição védica do que é liberdade. Liberdade, mukti, é aquilo que nos livra dos ditames da natureza material. E quais seriam então esses ditames, esses entraves, essas algemas que a natureza material, essas cordas que amarram a alma na prakriti, na natureza material? Por exemplo, se alguém subir no topo de um prédio de 20 andares e saltar de lá, será que tal pessoa conseguirá contradizer a lei da gravidade? Ou seja, será que se ela saltar ela vai sair voando? Ela vai poder falar: eu sou uma pessoa livre, eu vou pular aqui do prédio e vou sair voando. A lei da gravidade não vai atuar sobre mim. Ela não me prende, eu sou livre. Se alguém tocar no fogo, é possível que ele não tenha a mão queimada? Eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero. Eu vou tocar no fogo e o fogo não vai me queimar porque eu sou livre. A capacidade ígnea do fogo não vai atuar sobre mim. A natureza material não age sobre mim. Alguém pode fazer ou fez no passado com que a influência do tempo parasse de agir? Sim, vocês conhecem uma pessoa jovem que permanece jovem com a mesma aparência por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Vocês conhecem alguém que teve essa habilidade na história? Eu não quero mais envelhecer, eu sou livre. Estou livre da capacidade de envelhecer. Não vou envelhecer mais. Rejeitei o envelhecimento, sou livre, estou livre do envelhecimento. Vocês acham que é possível fazer isso? De acordo com os Vedas, liberdade, mukti, é estar livre da roda de samsara, ou do ciclo de nascimento e morte. Porque dentro do ciclo de nascimento e morte,
que não são características pertencentes à alma, que é eterna, sempre existente e primordial, no ciclo de nascimentos e mortes, a partir do momento que nós obtemos um corpo material, nós temos que nos submeter a nascimento, doença. Alguém já ficou doente? Vocês acham que é possível falar: eu não vou mais adoecer, não vou mais ficar doente, fica quieto aí, não adoeço mais, estou livre da doença? Será que é possível estar livre da doença? Da velhice. Quem é que quer envelhecer? Pode ser que os velhinhos sejam simpáticos, carismáticos, mas as dores, os inconvenientes, os limites que o corpo velho adquire são terríveis. Para quem teve um corpo de 18, 20 anos e sabia o que ele podia fazer com um corpo de 18, 20 anos, ter um corpo de 70, 80 anos e todas as suas limitações, degradações, cheiros e outras coisas, é terrível. A velhice é uma coisa muito desagradável para quem está no corpo do velho. Porque a alma é Nava-yovana, ela é sempre jovem, assim como o Krishna. Envelhecer não é característica da alma, por isso para nós é repudiante a ideia de envelhecer. E finalmente ela, a morte. Quem é que pode dizer, estufar o peito, bater e dizer em altos brados: eu não vou morrer? Vocês conhecem alguém na história que nunca morreu? E da ideia que vocês vão morrer? Eu estou falando com você, é você mesmo. Você acha que você pode falar: eu não vou morrer? Você conhece alguém que não morreu? Então, nascimento, doença, velhice e morte, esses são cativeiros, são leis no mundo material, as quais prendem a alma nesse mundo. A alma, ela é totalmente impotente em relação a essas atividades, essas leis da natureza material. A partir do momento que você tem um corpo material, você tem que nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Mas será que existe uma maneira de se livrar disso, de ter verdadeira liberdade? Então, outra característica que os Vedas atribuem a Mukti, na verdade, nascimento, doença, velhice e morte são consequências. A raiz fundante, como eu já disse algumas vezes, do mundo material são os gunas, as cordas que amarram a alma nesse mundo. E elas amarram de maneira sutil, através de desejos, através de vícios e até mesmo de virtudes muitas vezes. Então, do modo da ignorância tamoguna, vem a ira, do modo da ignorância vem a cobiça, do modo da ignorância vem a luxúria, e um dos principais, que é o orgulho, achar que os outros são muito estúpidos ou menores do que nós. Então todos esses vícios, eles vêm dos gunas, especialmente rajas, o modo da paixão e o modo da ignorância. Então estar livre, moksha, liberdade, significa estar além, estar livre da influência desses modos, rajas e tamas. Livres da influência de Maya, porque Maya age através desses três modos. Livre da influência de Maya, da reificação como bichos na goiaba. Então, qual é a principal característica de Maya, da ilusão dos três modos da natureza material que encobrem a entidade viva? É que Maya, a ilusão, ela faz nos pensar que nós somos um bicho de goiaba. Como assim? É, o bicho de goiaba. Por quê? Porque o bicho de goiaba, ele mora na goiaba, a goiaba é a jurisdição dele, ele vive lá, ele come a goiaba, excreta na goiaba, vive comendo a goiaba, dorme na goiaba, se acasar na goiaba, não sei se bicho de goiaba se é casado, enfim. E ele não, porém, apesar de ele viver na goiaba, morrer na goiaba, comer a goiaba ser toda a jurisdição dele, ele não sabe o que é goiaba.
Da mesma forma, a entidade viva, a alma iludida, a alma condicionada, ela está na jurisdição do mundo material, Prakriti. E o que a Prakriti é? A Prakriti é a energia de Krishna. A Prakriti vem de Krishna. Natureza de quem? Natureza de Deus. Então, a alma condicionada vive numa dimensão que é totalmente espiritualizada, totalmente divina, Daivi, Reshegunamai, Mamamaya, Durataya, porém ela não sabe quem é Deus. Igual o bicho de goiaba. Come goiaba, vive na goiaba, mas não sabe o que é goiaba. Religião como forma de autoritarismo e poder. Então aqui nós temos um dos grandes cientistas da religião, que é o Talal Assad, e ele fala o quê? Ele fala que muitas vezes uma instituição religiosa sobreviveu através de manipulação, controle e exploração das pessoas, ou seja, a água suja do banho do bebê. De certa forma, a autonomia do sujeito moderna surge para se rebelar contra essas opressões. Tá bom, mas precisava jogar o bebê junto? Será que os Vedas também contêm preceitos que apoiam o controle do sujeito, minando qualquer forma de liberdade e de independência do sujeito? Ou seja, a religião é uma forma de castração, de uniformização da vontade do sujeito? Então é com essa questão que a gente vai trabalhar agora. Não, a resposta é não. Os Vedas, há milhares de anos, já respeitavam a autonomia do sujeito, mesmo porque se o objetivo de um processo religioso é o de despertar o amor por Deus nas pessoas, como o amor pode ser desperto com coação, com restrição, com controle, com manipulação? Amor significa espontaneidade, ou seja, plena liberdade de ação, pleno exercício do livre-arbítrio, pleno direito de decisão autônoma, deixando o amado totalmente livre, certo? A condição de amantes é que eles são livres, senão ciúmes, controle, isso é uma relação doentia, usufruindo plenamente de sua capacidade de escolha. E é exatamente isso que acontece nos Vedas, é assim que os Vedas enxergam. Portanto, não deves visitar teu pai. Aqui é uma citação do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 3, verso 24, que é o Senhor Shiva falando com Parvati. Parvati queria ir numa reunião familiar. Desculpa, aqui não é Parvati, é Sati. Sati queria ir numa reunião familiar, só que o Senhor Shiva, ele não foi muito bem compreendido pelo sogro, né, Daksha. Então, ele já tinha sido insultado uma vez pelo sogro Daksha, que tinha uma visão materialista e arrogante em relação ao Senhor Shiva. Não conseguia compreender quão elevado é o Senhor Shiva. Mas Sati, a filha apegada, a mãe, as irmãs e toda a vida social, queria ir. Então, é nesse contexto que o Senhor Shiva está falando com sua esposa Sati. Portanto, não deves visitar teu pai, embora ele seja o doador de teu corpo, porque ele e seus seguidores têm inveja de mim. Devido à sua inveja, ó adorabilíssima, ele insultou-me com palavras cruéis, embora eu seja inocente. Aqui o Sr. Shiva está sendo extremamente honesto e modesto. Se, apesar dessa instrução, decidires ir negligenciando minhas palavras, então dentro do contexto védico, dentro do contexto de Varnashram, o Sr. Shiva é o esposo e Sati é a esposa. Então a esposa, ela segue o esposo muito elevado como o Sr. Shiva, ela aceita as suas instruções, os seus conselhos, o seu direcionamento. Só que, apesar do Sr. Shiva ser quem ele é, o que a gente vê aqui? A gente vê que ele não está impondo nada para Sati. Pelo contrário, ele só está dando orientações. Mas ele vai deixar a questão totalmente livre
para Sati decidir se vai ou não. Tanto que ele vai dizer essas palavras, ele vai dizer o que vai acontecer no futuro se ela for. Mesmo assim, Sati vai ter todo o direito, toda a liberdade para deliberar, para refletir, para escolher, e vai escolher ir. Se apesar dessa instrução decidires ir, negligenciando minhas palavras, porque Sr. Shiva é um grande sábio, elevadíssimo, muito, muito, muito erudito, muito sábio. O futuro não te será bom. Tu és muito respeitável e, quando fores insultada por teu parente, este insulto equivalerá imediatamente à morte. E é o que ela vai fazer, ela vai abandonar o seu corpo, devido à relação com o pai. O corpo de relação com o corpo do pai, por isso ela não vai aceitar. Mas vejam que o Sr. Shiva, apesar de ser o pati, o esposo, quem conduz, mesmo assim ele está deixando toda a liberdade, ele não está impondo, ele não está oprimindo, ele não está controlando o Sati. Ele está aconselhando. Veja que interessante o sistema védico, ele está aconselhando, mas vai deixar ela deliberar, ela escolher. Vejam que elevado, né? Mesmo você tendo mais experiência, mais sabedoria, mesmo assim ele vai deixar Sati escolher. Jai Shri Krishna em Vrindavan. Então vamos ver como é que funciona essa liberdade na Bhagavad Gita, que é fantástico. Então, últimos versos da Bhagavad Gita, eles são um tratado sobre liberdade, sobre autonomia do sujeito. Sobre a liberdade. Então Krishna fala, Purusha prakritistohi bhonte prakriti jangunam karanam guna sangosya sarya saryani janmasu. Então, apesar de existir a lei do karma, que muitas coisas acontecem na nossa vida, quando as coisas vêm em nossa vida, elas são produtos do nosso karma. Quando nós deliberamos, quando nós escolhemos, aí nós estamos plantando uma semente que vai gerar essa reação e que vai vir sobre a forma do karma. Então essa é basicamente a dinâmica da lei do karma. E ela não é um determinismo, um fatalismo absoluto. Não. Ela funciona como reação, como consequência da liberdade do sujeito, com o direito de escolha da alma. Mas, em suma, o que a alma pode escolher? Então, esse verso aqui, Krishna vem trazer o que é que realmente a alma pode escolher, ou seja, o seu escopo, o seu ambiente, o seu limite de liberdade de escolha. Então, Krishna fala o seguinte: dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos da natureza material. Lembre-se, estar no mundo material significa que você está se conectando com o que tem de fundo. E o que tem de fundo no mundo? Os três modos da natureza material: Raja, Tamas e Sattva. Então, se a gente está aqui, não tem escolha. Assim como a gente não tem escolha com morrer, crescer, adoecer, a gente não tem escolha em não se associar com os três modos. A alma condicionada significa condicionada pelos três modos da natureza material. Ok? Bhakti, libertação, é outro estágio. Então isso decorre de sua associação com essa natureza material. Assim, ou seja, devido a estar no mundo, está se associando com os três modos, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Então, basicamente, é o que a gente tem que escolher entre o bem e o mal. Numa linguagem mais técnica e mais profunda, o que seria esse bem e o mal? A gente vê aqui na última linha, Sadya, Sadi, Yoni, Janmasu. Sadi significa eterno. Asadi, esse A significa negação, significa então o temporário, né? Asadi, negação do Sadi, do eterno. Yoni significa o mundo material. Janmasu significa nascimento. Então aqueles que têm nascimento nesse mundo material, eles se encontram com Sadi e Asadi. Eles se encontram com o eterno e com o temporário. Apenas isso.
Então, a partir do momento que nós escolhemos nos conectar com paixão e ignorância, rajas e tamas, nós escolhemos o temporário, nós escolhemos ficar na prakriti, no mundo material. Porém, a partir do momento que nós nos conectamos com o modo da bondade, sattva guna, que levam a verdadeiro conhecimento, conhecimento significa discriminação entre o eterno e o temporário, entre a alma e o corpo, ou seja, sattva guna significa entender que eu sou uma alma espiritual, eterna, totalmente livre, ou estando em uma posição diametral a esse mundo material. Nós não pertencemos a esse mundo nem a esse corpo. Isso significa sattva guna, isso significa conhecimento. Então, como é que eu posso entender a influência de rajas e tamas? Como é que a gente pode escolher? Por exemplo, eu já dei esse exemplo várias vezes para alunos em cursos de Bhakti Shastri, mas ele é bastante apropriado. Quando você está no templo, ou mesmo na sua casa, né, alguém que tem um altar, você vai e acorda às 4 da manhã. A mente está satisfeita, está feliz por levantar da cama às 4 da manhã? Muitas vezes não, especialmente no estágio neófito, a mente não quer, a mente quer ficar desfrutando do sono, e ficar desfrutando desse sono, dessa cama quentinha, isso está sob a influência do modo da paixão, do modo da bondade ou do modo da ignorância. Bom, talvez alguém deva ter falado do modo da bondade, mas não. Ficar desfrutando da cama, do sono, isso significa que você está se associando com o modo da ignorância, certo? Então, a partir do momento que o despertador toca às 4 da manhã, mas você deliberou, você escolheu, você alma, escolheu ficar na cama, você deliberou em se conectar com o modo da ignorância tamoguna. Quais vão ser os resultados? Leia o 14º capítulo da Bhagavad Gita, você vai entender melhor. Ou se não, o despertador tocou às 4 da manhã, a mente reclamou, não gostou, mesmo assim você chutou a mente, deu uma sapatada nela, ou 100 sapatadas, ou 1000 sapatadas, e levantou da cama, foi lá, tomou um banho bem gostoso, passou tilaka no corpo e foi cantar Sansaradava Nalalida Loka Tanaya Karunya Ganaganatan. Foi glorificar o mestre espiritual, foi cantar japa, foi participar de atividades. Essas atividades em conexão com Deus, em conexão com a alma, elas estão sob a influência do modo da bondade, paixão e ignorância. Talvez alguém deva ter falado paixão e ignorância porque acha meio chato. A mente não gosta, né? Mas essas atividades da alma, Mangalartik, o programa matinal, isso está no modo da bondade pura. Entenda? Várias vezes na vida a gente vai ter a oportunidade em deliberar, em escolher o modo da paixão, o modo da ignorância ou o modo da bondade. Sadhya, Sadhi, Yoni, Janmasu. Então você vai estar escolhendo entre o temporário, paixão e ignorância, e entre aquilo que pode te levar para a verdadeira liberdade, que é o modo da bondade, Sattva Guna. Então isso é todo o escopo, é todo o campo de liberação da alma. Escolher entre Sattva, Rajas e Tamas. Sattva nos conduz a Sadhya, é o eterno, e Rajas e Tamas, que são materiais, grosseiros, apesar de virem de Krishna, são asadis, são temporários. Então vamos lá. Agora Krishna começa a discorrer sobre o direito, ou melhor, sobre a liberdade de Arjuna. Então Krishna fala, desculpem o verso aqui está errado, o verso anterior, mas a tradução aqui está correta. Essa é a tradução para o verso 58 do capítulo 18. Tá? Desculpem que o sânscrito está errado. Então o verso 58 do capítulo 18, Krishna fala para Arjuna: se você se tornar consciente de mim, irá superar por minha graça, Krishna, Deus, todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, a consciência de Deus, dependendo, entregue a Deus, mas agir com falso ego, ou seja, eu faço o que eu quero.
e deixar de me ouvir, deixar de ouvir Deus, deixar de ouvir as escrituras reveladas, as pessoas santas, você estará perdido. Então aqui nós temos duas opções: ou ouvir a nossa mente, ouvir o nosso falso ego, a nossa falsa identidade material, o ahankara, lembrando que a ahankara pode ser consciência contaminada e a mente faz parte desse ahankara, nesse sentido, né? A inteligência, a mente e a noção de ego, todos eles fazem parte desse ahankara ou dessa consciência contaminada, como Kapila Deva explica. Ou não, você deixa de ouvir a mente, ouvir opiniões de antropólogos, sociólogos e outras pessoas enredadas em Maya, e passa a ouvir as pessoas santas, aquelas pessoas que trilharam um caminho fidedigno de chegar a Deus, e começa a pôr em prática as suas instruções. Ou você ouve o falso ego, a sua mente, ou você ouve Krishna, Deus pessoalmente, através das escrituras reveladas, como a Bíblia, o Corão, o Torá, e as pessoas santas que colocaram em prática. Então vejam aí a questão do sadhya sadhya, né, da ambivalência. Então essa é a nossa liberdade, esse é o nosso escopo de ação, escolher entre Deus ou energia material. Tcharam! Aqui sim, então, o verso seguinte, o verso 59, aqui o sânscrito está correto: Yadahankaram ashritya na yotsyaiti manyase mitharsha vyavasayaste prakritistuam niyokshati. Se você deixar de agir segundo minha direção, ou seja, a direção de Deus, das pessoas santas e das escrituras reveladas, e não lutar, ou seja, e deixar de lutar contra a vida condicionada, contra os nossos apegos, contra a propensão material, então seguirá uma orientação errada, que é a orientação do ahankara, da nossa mente, da nossa consciência contaminada. Então, por sua natureza, qual que é a natureza da alma? Assim como a natureza de Arjuna, que era de um kshatriya, de um guerreiro, é de lutar, a nossa natureza, como alma, é de agir, de se envolver, de trabalhar, de fazer alguma coisa. A alma não fica estagnada, parada, ociosa. Ela age. Só que se ela age na plataforma material, adivinha o que acontece? Enredamento material. Então, por sua natureza, você terá que se ocupar no combate. A gente vai ter que se enredar nesse mundo. Se a gente não ouvir Krishna, Deus, as pessoas santas, as escrituras reveladas, fatalmente, com certeza absoluta, axiomática, a gente se enreda no mundo material. Então aqui o verso 60, continuação: Svabhava jena kaunteya nibhada swena karmana kartum nekchaseyam mohat karishyasi avashopitat. Sob a influência da ilusão, Maya, você está agora recusando agir, ou seja, recusando se entregar a Deus, recusando se render a Deus. Ou seja, recusando agir segundo a minha direção de Deus, as escrituras reveladas às pessoas santas. Porém, compelido pelo trabalho que nasce de sua própria natureza, ou em paixão, ou em bondade ou em ignorância, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Kunti. Você fatalmente agirá nesse mundo. Então aqui é o verso 61. Ishvara Sarvabhutanam, do capítulo 18. Ishvara Sarvabhutanam, Rididesha Arjuna Tishtati, Brahmayan Sarvabhutani, Yantarodhani Maya. Então esse é o verso 61 do capítulo 18, e de certa forma esse verso é um tapa no capricho, no orgulho da alma condicionada, que se acha autora, se acha livre, se acha dona do próprio nariz. Então Krishna fala: o Senhor Supremo, Paramatma, está situado nos corações de todos, ó Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas. Ou seja, ou ele dirige pessoalmente as atividades daqueles que estão rendidos, que estão ouvindo a sua direção, ou então ele vai dirigir nossas andanças através dos modos da natureza, bondade, especialmente paixão e ignorância. Porque nós estamos sentadas num tipo de máquina feita de energia material que se chama-se corpo.
Dúvidas? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários abaixo e eu vou responder com muita atenção e prazer. Então esse verso foi um tapa na cara, né? Krishna está conduzindo tanto os materialistas, os ateístas, quanto os devotos. A diferença é que as pessoas santas, os devotos, os teístas, estão mais próximos da direção clara de Krishna, e os ateístas são guiados pela energia material, que vem de Krishna também. Então, encerrando, após Krishna ter falado esses versos e toda a obra da Bhagavad Gita, poder-se-ia supor que em sua posição suprema, como Deus, a divindade em pessoa, iria encerrar o diálogo com Arjuna de forma imperativa e categórica. Mas não. O verso seguinte é uma sensível demonstração do mais puro exercício do livre-arbítrio de liberdade, ecoado por uma grande consciência, digno de plena bondade e cavalheirismo. Então vem o verso 63, famosíssimo. Assim, expliquei o conhecimento mais secreto das escrituras de Karma, Jnana e Ashtanga Yoga, que são diferentes práticas de yoga. Considerando isso, faça o que desejar. Então essa é a tradução de Vishwanath Chakravarti Thakura, mas aqui vem a tradução do Srila Prabhupada. Itite Gyanam Kyatam Guhyad Guhyataram Maya Virushaitada Yate Chasita Thakuru. Assim, eu lhe expliquei o conhecimento mais confidencial, Guhyad Guhyataram. Delibere a fundo sobre isso, ou seja, reflita, pense, exerça sua independência e sua liberdade. E depois, faça o que você quiser fazer. Então essa é a última instrução de Krishna no Bhagavad Gita para Arjuna. Vejam que exercício de liberdade, de autonomia do sujeito que Deus, Krishna, dá para Arjuna na Bhagavad Gita. Ele não está impondo nada, ele já explicou o que seria benéfico para Arjuna, mas em última análise agir depende da gente apenas. É a escolha autônoma e independente do sujeito. Então depois vem o Fala Shruti, né, as bênçãos do Bhagavad Gita, e depois vem o êxtase, que é a parte mais elevada da Bhagavad Gita, o êxtase de Sanjaya, e aí acaba a obra. Aqui a gente está no verso 103 até o verso 78. Então a obra já está acabando. E essa é tecnicamente a última instrução de Krishna. A última instrução. Faça o que você quiser, Arjuna. Ok? Srila Prabhupada aqui. Tchau. Então nós terminamos por aqui mais uma videoaula sobre o conceito de liberdade nos Vedas, na Bhagavad Gita, comparado com o conceito de liberdade contemporânea, que é a liberdade relacionada ao corpo e à mente. Então eu vou terminar por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deem um tapa no dedão, deem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem. Qualquer dúvida, a gente pode bater uma bolinha aqui nos comentários. Muito obrigado, tenham um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!